Nesse tema de hoje, quero tratar com vocês um tema que muita gente tem pedido, muitas famílias têm aguardado e desejado que a gente aprofunde nesse tema. Então, quero trazer para vocês como que a gente pode trabalhar a questão da vida sexual após os filhos, né? De fato, o que parece ser talvez um empecilho, uma dificuldade, nada mais é do que talvez um motor de maturidade, de transformação. Mas vamos entender isso melhor, né? O que a gente pode entender enquanto desejo, né? O que a vida sexual expressa dentro do matrimônio? Né? Pode parecer assim, hoje eu tô cansado, hoje eu não tô com desejo, hoje eu tô preocupado com alguma coisa dos filhos, preocupado com a sogra, preocupado com as contas, com os boletos. Então, o foco do momento no desejo não aparece, né? Porque o desejo ele é um movimento interior da alma que ele espontaneamente vem e aparece, desaparece, né? E é abafado pelas preocupações e é muitas vezes também orientado através daquela questão da inteligência, né? Mas a gente vai ver que a vida sexual dentro do matrimônio, ela não é chamada a ser somente desejo, ela não é algo simplesmente intuitivo, instintivo ou até do impulso só sexual. Ela nasce para ser algo movido pela vontade, né? Então, a partir do momento que a gente está só lidando com o desejo, a gente está lidando com crianças, com pessoas imaturas. Quando a gente já vai para um grau do matrimônio, de uma vocação, de um chamado maior, de um chamado à perenidade do amor, o nosso coração, o nosso interior é chamado a movimentar o desejo por meio da vontade, né? E para isso a gente tem que ter inteligência e compreender que a vida sexual é essa manifestação do amor de Deus por nós, né? Quanto a gente manifesta o quanto Deus ama um ao outro, como a gente manifesta o amor de Cristo pela igreja, como a gente vai ver na teologia do corpo, né? Então, a gente pensar que a vida sexual piora dentro do matrimônio já aponta por uma febre aí, ou seja, nós enquanto casal, né, marido e mulher, quando isso impacta muito na nossa vida, é sinal de que o nosso desejo estava muito imaturo, nosso desejo estava muito infantil, esperando que viesse aquela onda da paixão movimentar a nossa vontade, né? E não é assim. A vida de alguém adulto, de alguém maduro, deve ser movida a partir da inteligência e da razão, e não somente pelas emoções, né? Toda a vida humana que é movida somente por emoções é como aquela criança na birra do shopping, né? Dá um curto-circuito porque a emoção vem e a criança não sabe como lidar com aquela frustração e se joga no chão e se esbraveja e vai se esbravejando, se debatendo ali. Mas, de fato, nós, quanto adultos, precisamos amadurecer e movimentar. Então, quando os filhos nascem, é uma chance para que, de fato, a gente amadureça esse desejo e levante esse desejo, mobilize esse desejo a partir da nossa vontade, né, e da inteligência. E isso vai para um caráter da razão. Eu compreendo que eu preciso amar, eu compreendo que o outro é o sinal do amor de Deus por mim, eu compreendo que o matrimônio, que a vida sexual nesse âmbito, ela é essa epifania, esse espaço de manifestação de algo divino, e eu com a inteligência mobilizo meu desejo a amar o outro nesse caso, né? Então o movimento do desejo não é nada esperando que seja aquela paixão romanesca, né, ou romântica, né, pós-iluminismo, pós todas essas revoluções que teve a nossa sociedade, que trouxe a ideia de que o dever atrapalhasse o aspecto estético e romântico do amor, né? Mas muito pelo contrário, o amor deve ser orientado a partir da razão e não só da emoção, né? Então, outro tema importante nisso é que os filhos, eles obstruem esse desejo do ímpeto, né? Aqui a gente pode dizer que o desejo impetuoso de querer o outro como a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, os filhos fazem essa quebra, né? Eles obstruem, né? Então aquela ideia assim de o casal tá no meio de uma relação e o filho chora, né? O filho tá dormindo e acorda. Ou você fecha a porta, o filho bate na porta. Mãe, cadê você? Eu quero dormir com você, né? Ou os pais que até levam os filhos para a cama do casal, né? E esse também talvez seja outro tema que um momento a gente vai entrar, porque de fato isso também dificulta muito, né? O casal conseguir manter a intimidade tendo os filhos, dormindo com eles no quarto. Então isso é um tema polêmico, né? Acho que todo mundo compreende que isso não é correto, mas nem todo mundo consegue sair desse lugar, né, de tirar os filhos daquele ambiente de dormir junto com o pai e com a mãe, né? Mas aí já dizendo no sentido da psicologia, do desenvolvimento, a partir de 6 meses não existe essa necessidade, né? Não que exista antes, né? Mas a gente pode dizer que
que nenhuma criança vai ter algum prejuízo, né, indo para o quarto, tendo um quartinho dela, quanto antes possível, né, principalmente após os 6 meses aí, né. Então, quando a gente percebe essa obstrução dos filhos, a gente pode comparar isso com uma criança que não tem toda hora o que ela deseja, né. Então, ela vai ter que amadurecer o desejo e pôr ordem nesses afetos para que esse desejo possa ser ordenado, né, como os pais que quando vão abrir a porta lá, o filho bate na porta, os pais vão em direção à criança lá, acolhem a criança, né? E dão uma mamadeira e voltam lá na cama, fazem a criança dormir, espera ela dormir e volta para aquela intimidade do casal. Então alguém pode dizer assim, ah não, agora perdeu a graça. Ah, mas agora perdeu o tchan. Ou seja, por quê? Porque de fato a gente ainda não está conseguindo orientar o nosso desejo a partir da vontade, né? Porque a vontade faz isso, tá? Foi interrompido. Mas aí depois daquele momento você volta lá e dá atenção para o marido e a esposa e voltam na relação sexual naturalmente, né? Mas o que acontece? A gente vai compreendendo o desejo dentro da relação sexual muito mais com essa coisa impetuosa, como se algo viesse de fora e nos atingisse. E não um desejo que vem da gente, né? Que a gente orienta, que a gente domina, que a gente põe em ordem ou não, né? Ele não é tão simples assim, mas de fato precisa amadurecer, precisa maturidade para isso, né? Então, a primeira harmonização do desejo vem entre a diferença de desejo entre o homem e a mulher, né? O que um quer, o outro não quer, o que a hora que um quer, o outro não quer. Então, quer dizer, harmonizar masculino e feminino já empurra a gente para a maturidade. E aí os filhos são esse outro empurrão, somente são outro empurrão, né? Então eles não são uma coisa que dificulta. E a gente pode dizer que quando o casal consegue essa harmonia conjugal, e principalmente, posteriormente, uma harmonia sexual até, a gente vai dizer que o amor cresce. E os filhos também. Então, quando os filhos vêm, a vida sexual tende a melhorar, nesse sentido que eu vou deixando de ser instintivamente, biologicamente, somente um desejo hormonal e que passeia pela corrente sanguínea, eu passo a ser um senhor do desejo, né? Aquele que orienta o desejo a partir da minha vontade, né? Eu coloco toda a inteligência humana e a razão humana a serviço da emoção e não ao contrário, né? Eu não vivo mobilizado pela emoção e sou um refém dela. Ao contrário, eu uso a minha razão e mobilizo a minha emoção quando eu quero, como eu quero ali, né, no caráter da realidade familiar. E os filhos são um pouco isso, né, esse espaço dessa harmonização. Outra coisa que a gente pode pensar também, que os filhos purificam a nossa capacidade de amar e nosso desejo, né? Por quê? Porque a gente acaba tendo que querer mais o bem do outro do que o nosso mesmo, né? E isso é um processo de empurrar a gente para sair do egoísmo, para crescer enquanto ser humano, né? Então, assim, a gente pode dizer, eu posso dizer que eu tenho 6 filhos, são 6 chances de eu me escapar do cruel ego que eu tenho, né? E talvez é por isso que Deus já deu bastante, né? Porque talvez achou que eu tivesse, e achou não, Ele sabe que eu tenho um ego gigante, então eu preciso manipular ele, manejar ele, então Deus já faz tudo certinho. E assim sempre na nossa vida, né? Esses pais, crianças que não conseguem dormir, não tem rotina de sono, né? Vai olhar a nossa vida, né? Vai olhar o nosso coração, né? Aquele caminho que a gente precisa galgar ali, claro que a gente não está falando que não se devam, né? E façam muito isso, estudem rotina de sono, né? Estabeleçam rotinas aí que as crianças tenham cada vez mais um sono melhor, tenham uma saúde boa, isso é ótimo. Mas se os filhos começarem a dar trabalho, começarem a dificultar tudo, você tem que parar e pensar, nossa, eu acho que talvez, né, a minha capacidade de desejar, a minha capacidade de amar precisa ser lapidada, precisa ser amadurecida, precisa ser purificada, né, talvez a palavra certa. E educar, então, o desejo, gente, é bom pensar assim, aonde é a fonte do desejo, né? Aonde está aquilo que mobiliza o meu desejo? Às vezes a gente pode pensar dentro da psicologia da sexualidade que é preciso também conversar sobre o desejo. E isso é um caminho. Mas não é só isso, né? Não é só conversar sobre o desejo, mas existe outro caminho também, que é para escutar nosso coração e perceber o que mobiliza o nosso desejo. Muitas vezes é a gratificação da gente mesmo, de obter o prazer, ou não, ou às vezes o nosso desejo vai evoluindo. Ele vai percebendo que a gente começa a desejar cada vez mais que o outro se realize, que o outro seja feliz, que de fato o outro encontre, né, até na vida sexual, esse espaço de manifestação de algo divino, que seja o amor, né? E a gente vai crescendo e amadurecendo nesse sentido. Então sai do nível imediatista e egoísta
e o nosso amor vai caminhando e vai galgando para compreender uma fonte de desejo que seja mais perene, que esteja muito mais alinhada a essa generosidade própria do amor, e nem tanto aquele impulso do egoísmo de fazer como o Narciso, né? Queria tanto e contemplava, se achava tão belo que cai diante do rio, né, e se afoga e morre de tanto que o egoísmo dele era gigante, o ego dele era gigante, né? Tanto que a gente conhece hoje no sentido das personalidades narcisistas. Então que a gente vai perdendo essas questões narcísicas nossas, né? Que a gente vai saindo da gente mesmo, a capacidade de amar vai crescendo, né? O coração vai se dilatando e a fonte do desejo não passa a ser mais só a nossa satisfação, porque acaba que, como diz Viktor Frankl, né? Existe uma intenção paradoxal dentro da psicologia humana. Quanto mais a gente corre atrás do desejo, mais ele se escapa, né? E quanto mais a gente se preocupa em realizar o outro, o desejo acaba vindo naturalmente com um potencial muito mais grandioso, e talvez é aí que esteja o segredo, né? Que o cristianismo traz, enquanto essa capacidade da gente amar o outro, né? Como Deus nos ama, amar o outro como a gente também, né? Como diz o próprio mandamento, amar o outro como a gente mesmo, né? E o que significa pra gente também vida sexual, né? Porque às vezes dentro de um relacionamento antes dos filhos, a vida sexual é aquela parte do lazer, né? Do casamento. E aí também fica uma coisa, então é uma coisa que sobra, que tá, se der vai, se não der não vai, né? É a hora que não tiver nada para fazer, os dois têm uma relação, então tipo assim, espera aquele momento. Mas na verdade, quando a gente pensa no significado da vida sexual, a gente tem que voltar e remeter aquilo que o Papa João Paulo II fala, né? Essa parte da vida da qual brota todo o horizonte de encontro, que a gente pode chamar aí do latim, que o Papa gosta muito dessa expressão, né? Comunion personarum, né? Essa comunhão de pessoas. Quando a gente começa a compreender a questão da sexualidade para além desse horizonte, a gente vê que existe algo muito mais profundo. E aí toda a nossa vida sexual, toda a questão do amor, toda a questão dessa capacidade de se dar para o outro começa a ter outro significado, né? E manifestar esse amor passa a ser algo muito mais belo e talvez muito mais profundo, né? E esse é o chamado que eu quero fazer para vocês. Pensar na vida sexual após os filhos com todo esse horizonte aí que se amplia, né? Talvez você não tivesse parado para pensar, né? Mas a partir desse momento olhe e observe nesses 3 pontos, né? A vida sexual após os filhos é uma coisa que amadurece o amor, né, que potencializa o amor a partir da vontade, não só do desejo, né, a gente fica tão refém do desejo. E esse horizonte aí, qual que é a fonte do meu desejo, né? O que significa vida sexual para mim? O que significa essa comunhão de pessoas, né? E isso dentro da teologia do corpo a gente tem muito que aprender, porque de fato o Papa abre ali uma caixa de Pandora, né? Aí dali brota um brilho que talvez a gente nunca tivesse olhado por aí, né? A gente nunca tivesse valorizado essa questão do encontro, a comunhão de pessoas a partir desse horizonte de uma manifestação até da Trindade, né? De algo que vem, o Pai que ama o Filho e que gera o Espírito. Então toda essa dinâmica, né, do prazer sexual a partir desse horizonte próprio do Espírito Santo, né? Uma manifestação do Ruá de Deus, né? Como diz o Antigo Testamento em vários momentos. Lá no Gênesis 1, né, o Espírito pairava sobre as águas, então existia ali, né, o amor de Deus pairando para construir todo o universo, todo o cosmos, e a começar por essa obra sublime que é o amor humano, né? Então nosso convite é que você conheça mais, a partir de cada aula que a gente vai dando aqui também mais, a teologia do corpo. Desde já, muito obrigada.